Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Oi, Isa. Sejam todos bem-vindos. Oi, oi, bom dia. Hoje a gente vai fazer uma live com a Dani Escobar, mas aí a Dani pediu pra gente mudar pra semana que vem. Então a live com ela vai ser no dia 14. Oi, Mariângela. Oi, Thaís. Deixa eu mandar aqui nos grupos que a gente tá no ar. Oi, Lu. Estou todo vermelho, tá? Saindo do banho. Quente. E aí? Como estão? Bom dia. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Como vão vocês? E aí, o que vocês gostariam que eu falasse hoje? Hoje eu acho que a Manu não vai participar da live. Ela tá lá limpando né? Tirando as tripinhas do camarão. E aí eu acho que não vai dar pra ela participar. Vamos ver o que mais é possível. Estamos no ar aqui. Deixa eu ver aqui, algumas pessoas pediram pra gente falar sobre... Pra manter o tema, né? Que a gente vai falar com a Dani no dia 14 sobre o relacionamento. A Lu pediu pra gente explorar essa questão do fato da expansão de consciência, né? Como a expansão de consciência pode contribuir para que outras pessoas mudem, né? Vou ler aqui um depoimento, né? Achei muito interessante que vocês comentaram um pouquinho no fim da live, de ontem, né, no caso, sobre estarmos no processo de transformação e isso vai abrindo possibilidades para quem está perto, na rede, né? Que foi a metáfora que eu usei da rede. Eu gostaria de saber mais a respeito, se vocês acharem que for contribuir, tá? Pois aqui em casa teve várias pequenas mudanças depois que eu participei dos workshops, das vivências, né? Do presente, Lu, e das lives. Isso. O que acontece, né? Como a gente explorou isso ontem bastante, a questão de nós somos seres energéticos, o que acontece? Todos os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, eu acho que eu vou explorar um pouquinho isso e aí vou pro relacionamento com base nisso. Todos os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, hoje todas as nossas crenças, todas as nossas considerações, tudo que a gente já viveu no passado, né, que está de informação guardada no nosso subconsciente, todas as outras informações que a gente vai acessando, tudo isso forma um conjunto de informações que ficam no nosso subconsciente e esse conjunto de informações eles formam, né, o nosso campo energético, tá? Para eu poder olhar para tudo como energia, e no meu ponto de vista, isso que eu vou falar agora é um dos motivos para que a maioria das pessoas não conectem com essa parte da física quântica e tal, é que aí, para eu poder explorar isso, eu preciso esquecer, eu preciso assumir, digamos assim, que não existe acaso. Nada acontece por acaso, todas as coisas elas acontecem porque tem que ser, porque tem que acontecer, e o nosso campo energético vibracional ele está emitindo uma frequência e essa frequência ela ressona com outras coisas. Então, por exemplo, eu vivo um relacionamento que não é saudável. Não é à toa que tu vive um relacionamento que não é saudável. No teu campo de informação existe uma informação de um relacionamento de X maneira que hoje tu enxerga isso como algo não saudável, tá? Então existe essa informação no teu campo de informação, tá? Vou falar um pouquinho aqui, e aí então, mais adiante eu entro nessa questão tua, tá, Lu? Da questão de o que acontece quando a gente muda o nosso campo de informação, o que acontece com as pessoas da nossa volta.
tá? Para quem está chegando aqui novo, ou para quem me conhece há pouco tempo, eu estudo desde 2010 a questão da física quântica interferindo nos mecanismos biológicos, né? Mas não tem como estudar isso sem estudar as relações, né? O que acontece com as relações e o que as relações interferem na nossa biologia e tal. Então faz mais ou menos 10 anos que eu estudo como a energia interfere nos nossos relacionamentos, como a energia interfere na nossa vida, na nossa relação com o dinheiro, na nossa relação com a família, na nossa relação com tudo mais, tá? Então já lidei com muita gente com isso, já vivi muitas situações onde eu mudei situações mudando a minha frequência energética, já contribuí para que muita gente que chegou até mim tivesse também conseguido modificar isso, né? Porque quando eu falo assim, o problema é que o meu marido não faz tal coisa de tal jeito, né? O problema nunca é o marido, o problema é sempre a frequência que eu estou emanando, que está ressoando, né, com essa informação de um marido que não faz X, Y, Z coisas. Claro que a gente vai explorar isso um pouco mais, né, numa sessão. Só que nunca é o externo. Por quê? Pela primeira coisa que eu disse, porque eu preciso assumir, eu preciso reconhecer que nada acontece por acaso. Eu não vou me casar, me relacionar com uma pessoa por acaso. Não, aquilo foi um acaso do universo, né? Então, ou uma coisa que as pessoas gostam de falar, a vida foi me levando, coisas que acontecem na vida. Não existe coisas que acontecem. As coisas acontecem porque elas ressonam no teu campo energético, no teu campo vibracional. Não exclui essa parte precisa excluir isso, tipo, acontece assim, o problema é que tal coisa aconteceu. Não, isso não existe. A questão é sempre a gente ressona, tá? E aí, então, por exemplo, ontem, tem uma coisa que a gente resolveu fazer ontem, eu e a Manu, para quem não sabe, a minha esposa, onde antes de dormir a gente pediu, né, para que a gente sonhasse com coisas que iam nos mostrar como a gente pode ser mais criativo, né? Como a gente pode acessar mais criatividade, como a gente pode acessar mais possibilidades, né? Como a gente pode estar sempre acessando cada vez mais. E aí a gente sabe, trabalhando com as técnicas energéticas, que para a gente acessar mais a gente precisa pedir, né? Uma das maneiras de pedir é fazendo pergunta, como eu posso ter mais disso? Mas eu posso dar um comando para o universo, né? Então antes de dormir a gente conversou e a gente pediu, né, para todos os seres de luz, anjos da guarda, uma coisa que a gente fala é a equipe de trabalho, né, energética, espiritual, para que nos mostrasse de alguma maneira o que a gente precisa, o que precisa mudar, ou o que está disponível para a gente acessar mais possibilidades. Bom dia, Lela. E aí eu sonhei com uma ex-namorada minha. E foi um sonho muito louco, assim. Porque no sonho tava essa ex-namorada e tava a Manu também, né? Então são coisas que a gente já conversou bastante sobre isso, né, na verdade. A gente explora bastante essas questões de ex-relacionamentos e tal, até pra gente estar percebendo se tem alguma coisa presa, se não tem nisso, e pra ir desbloqueando. Oi, Andréia, Ana, Franci... E aí eu sonhei com essa ex-namorada. E aí, que loucura, né? Aí, eu sonhei, foi muito intenso, assim, foi durante grande parte do meu sonho, foi esse sonho, envolvia minha ex-namorada e envolvia a Manu. Às vezes separadas e às vezes nós três juntos, né? E aí eu comecei a fazer algumas perguntas. Depois que eu acordei, ficou aquilo ali. Aí a Manu me perguntou, tu sonhou alguma coisa? E aí eu disse assim, sim, eu sonhei alguma coisa. Eu sonhei com a fulana, né? Não vou falar o nome dela aqui. Sonhei com a fulana, que é minha ex-namorada, que eu vivi uma relação bem intensa, assim, intensa em todos os sentidos, né? E aí eu trouxe para ela o que acontecia no sonho, né? E aí a gente começou a explorar o que isso tem a ver com a criatividade, né? E aí eu fui explorando e fui percebendo algumas memórias ancestrais, né? Então, até caiu aqui, né? O meu pai, por exemplo, o meu avô, pelos dois lados da família, eles sempre tiveram relações onde eles ou tinham relações extraconjugais
ou eles não se mantinham numa relação firme, eles ficavam pipocando, sabe aquela coisa do macho, do tempo lá, né, ancestral, que precisa ir colocando esperma em várias fêmeas para uma questão de crescimento da espécie, assim, de manutenção da espécie e tal. E isso é muito forte, assim, na minha linhagem masculina. Do meu pai, do meu avô, do meu avô por parte de mãe também. Essa coisa de estar sempre, ou ter relações extraconjugais, ou então ter, tipo, não ter uma relação fixa, mas ter várias relações em vários lugares, assim, diferentes, né? E eu, por muito tempo, eu funcionei assim. Eu sempre, tipo, eu tinha uma relação fixa, mas tinha várias relações extraconjugais. E também eu tinha, quando eu não estava numa relação, eu estava com várias relações não fixas, né? Não sérias, em vários lugares do país, inclusive, né? E aí, então, isso, o que eu percebi? Isso sempre foi algo que despertava em mim a minha criatividade, né? Então, isso sempre foi algo que o fato de eu não estar preso, entre aspas, a nada, ou estar sempre acessando possibilidades sei lá, de manutenção de uma espécie, porque isso vai entrar se a gente for explorar isso mais, a gente vai entrar no âmbito de manutenção da espécie mesmo, uma questão ancestral mesmo, né? Uma coisa bem arcaica e do nosso cérebro mais primitivo. Então a minha criatividade sempre teve muito atrelada a isso, né? Sempre muito atrelada a isso, sempre muito atrelada a tá. Então, tipo, eu sempre criei coisas, sempre fiz coisas, mas eu sempre essas coisas sempre pipocando, né? Eu nunca tinha um relacionamento fixo, né? E de 3 anos e pouco, 4 anos pra cá, quase 4 anos pra cá, eu tenho uma relação, sei lá, um casamento, né? Onde, tipo, existe a relação nossa e não existe relações extraconjugais, né? Então, nesse relacionamento, agora, nesse momento de coronavírus, onde está demandando de mim uma criatividade maior, o que o meu subconsciente fez? Ele começou a acessar a informação lá de trás para me mostrar onde está o meu ponto de vista, onde estão as minhas crenças em relação a isso, né? E aí o que é? Ah, Matheus, então quer dizer que tu só vai ser criativo se tu tiver essas coisas? Não, né? Eu sou um ser infinito, eu não sou um ser, um aborígene lá, né? Limitado, só preso na sobrevivência. Não, eu sou um ser infinito. Só que o que acontece? Quando isso me veio no sonho e a gente começou a explorar hoje da manhã com perguntas, com percepções e tudo mais, eu comecei a me dar conta, opa, peraí, mas eu tenho uma crença de que para eu poder ser criativo, para eu poder explorar, para eu poder ir para um espaço de criatividade, para eu poder ir para um espaço de possibilidades, para ir para o espaço da diversão, né? Porque quando eu tocava nesse assunto, ao mesmo tempo que em uma parte minha meio que se sentia embaraçada, trazia um senso de diversão quando eu trazia essa informação para Manu. Essa coisa de ter várias mulheres, de ter mais de uma mulher ao mesmo tempo, trazia uma sensação um senso de diversão, assim, uma coisa tipo, uau, que é divertido, eu ria para falar isso, né? Tá, e aí isso quer dizer que eu sou uma pessoa que para ter criatividade eu preciso disso? Não, isso é uma informação que está no meu subconsciente, né, que a gente acessou, já liberou, vamos explorar isso um pouquinho mais, né, mas eu já liberei muita coisa disso, agora só nessa conversa a gente foi fazendo uns processos verbais pra gente ir soltando isso, né, e aí por quê? Isso é uma crença, é uma informação que acontece nesse momento onde, ou em vários momentos, eu estou falando nesse momento porque isso foi hoje, no momento onde nós estamos forçados, entre aspas, a modificar a nossa maneira de funcionar, a nossa maneira de trabalhar, a nossa maneira de nos relacionar, a nossa maneira de tudo isso. Quando eu solicitei para vir à tona a minha criatividade, me veio essa crença, que tem a ver com relacionamento e tem a ver com criatividade, né? Porque a criatividade, ela vai estar atrelada à diversão, né? E se eu tiver um ponto de vista, né, uma crença de que a minha diversão ela é dependente de X coisa, eu só vou ter a criatividade se eu me conectar com X coisa,
E aí eu trouxe para ela, não, peraí, tudo que isso é e representa eu destruo e descrio agora. Eu escolho acessar a minha criatividade independente de qualquer fator que esteja acontecendo, independente de qualquer coisa que eu esteja vivendo, independente de qualquer coisa externa, independente de tudo isso. Eu escolho acessar isso de uma maneira muito mais fácil, mais divertida. Eu escolho acessar isso, tipo, eu escolho viver uma relação de um jeito onde ela me permita também acessar mais criatividade. Eu não preciso ter que estar preso num outro tipo de relacionamento para acessar isso, né? Que esse é um movimento que inconscientemente muitos dos meus ancestrais faziam, né? O que acontecia? Quando eles viviam algumas situações onde eles se sentiam mais presos, né? onde eles precisavam explorar possibilidades diferentes, o que eles faziam automaticamente? Eles saíam daquele núcleo, daquele ninho, daquele núcleo familiar, eles saíam para explorar coisas diferentes. O que eram essas coisas diferentes? Eram outros tipos de relações, tipo, várias famílias, sabe? Tu pipocava numa família, na outra. Antigamente, muitos homens, e da minha linhagem isso era muito forte, tinham mais de uma família, né? Eles iam para uma família, depois iam para outra, iam para uma casa, outro dia iam para outra casa. Ou tinham muitas relações extraconjugais. Ou então, tantas coisas ligadas a prostíbulos, né? Quantas prostitutas, quanta coisa esses homens eles iam para as casas de prostituições para ativar essa questão da criatividade, né? Então, quanto que no nosso DNA, quanto de informação, isso ainda está preso, né? Então, tipo, eu sou um homem falando aqui para um monte de mulher, mas no DNA da mulher existe a mesma coisa, só que do outro lado, né? Eu preciso ressonar com isso para que esse tipo de relação aconteça, né? A Ana está dizendo como é importante o autoconhecimento, sim. Eu preciso, por exemplo, se eu estou vivendo uma relação onde nessa relação meu marido ele está sempre inventando alguma coisa, está escondendo coisa de mim, está precisando sair fora de casa para poder criar coisas diferentes para a vida dele, está precisando ter outros tipos de relações, ou eu desconfio que ele vai em prostíbulos, essas coisas assim. Tal. Tipo, para eu ter uma relação assim, para eu estar vivendo uma relação assim com um marido assim, eu preciso estar vibrando numa frequência de que, tipo, é assim que as coisas funcionam. No meu inconsciente as coisas estão assim. Hoje, tu vê ainda hoje até. Às vezes tem relações onde ocorre traição, que aí tu vai conversar com uma pessoa um pouco mais velha, sei lá, não precisa ser tão mais velha, sei lá, 60, 70 anos, e muitas delas têm um ponto de vista, olha, relacionamento é assim mesmo, homem trai, homem faz isso é coisa que acontece, é assim que as relações funcionam, né? Isso está ainda muito presente hoje, né? Nós somos uma geração onde nós estamos acessando muito mais do que isso, só que isso ainda é uma informação que está muito presente nas nossas células, em todas as nossas moléculas, todo o nosso subconsciente, todo o nosso DNA, né? Porque eu não sei se você sabe, mas o nosso DNA ele é um DNA informacional. A nossa rede de DNA ela fica emitindo fótons o tempo inteiro e captando informações do meio para que isso determine que tipo de gene eu vou acessar ou não. Não é uma coisa fixa. Eu não tenho um DNA fixo lá que nasceu com defeito e vai modificar. Não, esse nosso DNA ele fica enviando fótons para o meio o tempo inteiro e fica acessando informação, e essa informação que vai determinar como o meu DNA vai se ativar, né? Então, essa informação que eu trago no meu DNA, que é uma informação que não é fixa, ela é mutável, mas ao mesmo tempo ela carrega uma carga informacional muito grande de muitas gerações, né? Em alguns lugares se fala de 7 gerações para trás, tipo na Bíblia até fala alguma coisa assim em relação a 4 gerações, 7 gerações para trás, e aí tem alguns estudos ainda que mostram que isso pode ser acessado ainda mais atrás, né? Então a gente carrega o homem das cavernas, a mulher das cavernas, no nosso DNA, e isso ainda é muito forte, tá? Então nós estamos entrando na nova era, onde a gente está se reconhecendo. Oi, Fafá, gratidão por estarem aqui. Lu, sejam bem-vindas. Jussara, Matieme, Lili deu uma risadinha. Oi, Silvia, não dei oi para todo mundo que tá chegando, né? E aí todas essas informações. Aí a Manu está correndo um processo aqui. E tudo que nos mantém congelados em pontos de referência, não nos permite sair da sobrevivência, viver com total prazer, diversão e total escolha. Vamos agora destruir e descriar tudo isso? Sim, aí a gente só deixa a energia fluir, pode.
né? Isso. E aí o que acontece? Quando eu começo a reconhecer que sim, eu carrego muita informação ancestral, sim, o que está me impedindo de enxergar possibilidades tem a ver com as minhas crenças, tem a ver com os meus pontos de vista fixos, tem a ver com tudo isso. E tudo isso está me impedindo de acessar possibilidades antes não imaginadas, né? E aí eu faço agora um paralelo com a questão do que a Lu trouxe, como que isso modifica o meio, né? Porque assim, quando eu tenho um relacionamento onde sei lá, o marido tem uma característica X, né? E a mulher também ressona com essa característica, porque é impossível não ressonar. Se tu tá vivendo uma relação e vocês têm uma relação, vocês vivem essa relação, é impossível que vocês não estejam ressonando em nada, senão não chegaria. É energeticamente impossível tu viver uma relação em alguém que não tenha nada que ressone com o teu campo energético. É impossível, né? E isso é uma outra coisa que, bom, isso eu vou exploro em outro momento com vocês, né? Mas é totalmente impossível isso. Então, o que acontece? Quando eu começo a vibrar numa frequência diferente, né? Que nem eu disse, eu participei de várias vivências com vocês, workshops e tal, e as coisas começaram a mudar aqui em casa. Quando eu começo a explorar uma maneira de funcionar minha, eu começo a explorar essa maneira de funcionar, eu começo a perceber possibilidades, ou seja, eu expando a minha consciência. O que quer dizer expandir a consciência? Eu começo a enxergar coisas além do que eu enxergava, ou seja, eu modifico a frequência vibracional do meu campo energético. Essa pessoa que está numa frequência menor, ela começa a ser convidada para essa frequência maior. Ela começa a ser convidada. Isso quer dizer que vai acontecer? Não quer dizer que vai acontecer. Mas existe esse convite para essa frequência maior. Então, o que acontece? Essa outra pessoa, ela começa a explorar aos poucos essa frequência maior. Ela começa a explorar, ela se sente à vontade para fazer algumas coisas que ela não fazia antes, ela começa a se sentir à vontade para dizer algumas coisas que não dizia antes, ela começa a se perceber num espaço diferente do que dizia antes, tá? Até coisas mais extremas, às vezes tu tá fazendo um processo de autoconhecimento que é bem intenso e tá liberando muita coisa, e aí a outra pessoa começa automaticamente a liberar. É muito comum, às vezes, tu vai fazer um curso, ou no final de semana, ou, às vezes, tem muito relato no Fundamento, que é uma classe avançada de Access, que a pessoa vai pro curso, e enquanto ela tá fazendo o curso, o marido, né, ou a esposa, tá tendo diarreia em casa, e essa pessoa tá lá num outro lugar, tá vomitando, tu começa a ter diarreia, começa a fazer processos de liberação, mesmo não estando no mesmo lugar, né, porque as frequências elas estão muito conectadas. Tá? E aí então quando eu começo a mudar o meu campo energético, eu começo a explorar, expandir isso mais, eu começo a convidar essa pessoa para algo diferente. Se essa pessoa ela já está escolhendo algo diferente, ela começa a liberar isso junto comigo. Ela começa a ir para um outro espaço junto comigo. Se essa pessoa está resistindo a isso, ela vai ter alguns processos assim, alguns processos de liberação, ou a relação não vai bater mais muito bem. Tem coisas que aconteciam que já não vão ser mais coisas muito interessantes pra gente, né? Então, sim, quando eu começo a expandir a minha consciência, eu corro o risco de criar uma relação mais fácil, mais saudável, né? Mais leve, mais divertida. E ao mesmo tempo eu também estou indo para um espaço de que essa relação pode não existir mais, porque não vai entrar mais na ressonância, né? Então, tipo, vai surgir aquelas coisas tipo, o amor acabou, as coisas já não funcionam mais, né? Então, o que a gente está falando hoje aqui, que eu quero ver se eu coloco um tema aqui para eu fixar aqui. O que vocês chamam isso que a gente está falando, né? Vamos botar relacionamento e energia, pode ser? Que aí o pessoal que entra, ele consegue ver do que a gente tá explorando, né? Então, oi Rô, seja bem-vinda. Então, quando eu começo a trabalhar com a energia e com a expansão de consciência, eu preciso saber, primeira coisa, olhar para tudo que está acontecendo na minha volta, que tipo de relacionamento que eu tenho, que tipo de relacionamento conjugal, mas também relacionamento de trabalho, tipo de relacionamento sei lá, com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, com meus filhos, né? Que tipo de relações que eu tenho, e eu vou olhar, peraí, eu preciso reconhecer que, tipo assim, nossa, eu tô vivendo aqui, as pessoas aqui são uns idiotas,
essas pessoas aqui são tal coisa, essas aqui eu não queria estar vivendo, e aí eu olho para essa situação e eu digo, tá, mas o que em mim tá vibrando que conecta com essas pessoas? O que em mim tá vibrando que conecta com essas pessoas, tá? Lembrando que eu não vou deixar de ter uma mãe quando eu sair da frequência dela, eu vou deixar de ter uma mãe. O que acontece? Eu vou deixar de me incomodar com as coisas que a minha mãe faz, por exemplo. Eu começo a deixar de me incomodar com as coisas que ela diz, com as coisas que ela pensa, com as coisas que ela me diz. Eu começo a deixar de me incomodar, porque aí eu saio da frequência. Ela não vai deixar de ser minha mãe nessa vida, nessa realidade. Ela vai seguir sendo a minha mãe, né? Mas aí eu vou começar a observar esses comportamentos dela e eu não vou mais resistir nem reagir a eles, nem me alinhar e concordar com eles. Eu vou simplesmente observar e perceber o que funciona pra mim, tá? Então vamos lá, a Silvia botou, quando o outro não acompanha essa energia, fica difícil manter o relacionamento. O que acontece? Quando tu vai percebendo, tu vai começando a perceber que realidade funciona pra ti. Uma vez eu disse num atendimento pra uma moça assim, ó, eu disse pra ela, ela trouxe questões de relacionamento, a gente tava trabalhando as questões de relacionamento, e aí eu trouxe pra ela assim, olha, tu precisa ser a energia, precisa é uma palavra que a gente não usa muito, né? Mas tu precisa reconhecer essa energia, conectar com a energia de que assim, tal coisa funciona pra mim até aqui. Eu não aceito menos do que isso. Essa é a energia, tu não precisa nem dizer pra pessoa, mas precisa ser essa energia. Menos do que isso aqui eu não aceito. Menos do que uma relação prazerosa, uma relação com tesão, uma relação com consciência, onde as pessoas me escutem ou pelo menos não interfiram nas minhas escolhas. Menos que isso eu não aceito. Precisa ser essa energia. Não precisa nem dizer, precisa ser, né? O ser, essa energia, parte do reconhecimento de que, tipo, eu escolho a minha vida do jeito que eu escolho a minha vida e deu. Menos do que isso eu não aceito. Ser essa energia. E aí, a partir disso, tu vai ver o que ressona com a outra pessoa, o que não ressona, até que ponto essa pessoa está disposta a ir ou não está disposta a ir, para que a gente escolha criar uma coisa totalmente diferente. Mas tudo parte da minha escolha. Até onde eu escolho ir, né? Eu estou sendo abusada psicologicamente no relacionamento. Bom, então, onde tu pode colocar ali um ponto e dizer assim, olha, até aqui eu vou. Mais do que isso eu não aceito. Até aqui eu aceito, mais do que isso eu não aceito. Né? E aí tu escolhe isso. E aí tu começa a demandar de ti. Vai começar a vir crença, vai começar a vir informação ancestral, vai começar a vir um monte de caca. E aí tu vai dizer, opa, eu não me identifico mais com isso, eu escolho liberar essa informação. Mas eu vou reconhecendo essas informações, tá? Então, tipo, não é que se torna difícil de manter, que a Silvia trouxe. Tu pode perceber o que fica disponível a partir do momento que tu começa a escolher mais, e aí tu para de resistir aquelas coisas do jeito que a outra pessoa funciona. Se ela não escolhe mudar, tu para de resistir às coisas. Tu percebe o que funciona pra ti, se aquilo ali, se daquele jeito funciona pra ti ou não funciona pra ti, se o que tem disponível ali, tipo, é algo que pra ti serve, né? A gente fala em Axis que tu precisa ter 3 coisas pra ter um bom relacionamento. Precisa que a pessoa seja boa de cama, tá? Precisa que ela deixe fazer as porra das coisas que tu tem vontade de fazer, que ela não dê contra, e que ela energeticamente sirva para te prover mais dinheiro. Ela não precisa ter dinheiro, mas ela precisa ser uma energia que vai contribuir para que tu acesse mais dinheiro. Ou que ela contribua, ou que tu contribua. Não é uma coisa racional, é que ela seja a energia que vai favorecer o receber, né? A entrada financeira. Que nem a Fafá disse, cada um tem suas escolhas. Tu precisa perceber se as escolhas do outro são escolhas que servem pra ti, que tá tudo bem, que tu consegue olhar pra isso e receber disso, entendeu? Te mostra o que você tem que trabalhar em você. É um presente, é a história do espelho. Tem um mestre, né? A gente fala, tipo, em Axis a gente fala que a ideia é que a gente não tem um guru, né, pra nada. Mas existem grandes mestres, né? Tipo, por exemplo, o Gary Douglas e o Dan Heer seriam mestres, né, maestros de expansão de consciência dentro da linha do Access Consciousness. Tem algumas outras pessoas, sei lá, for olhar para vários tipos, a Vaiana Stiba do Theta Healing, várias pessoas a Louise Hay, né? E aí, então, tipo, tem um que se chama Henrique Corbeira, que eu olho muito os conteúdos dele, para mim faz muito sentido,
que ele trabalha com uma coisa chamada bioneuroemoção. E aí o Henrique, ele fala assim, tu não precisa buscar muito longe para mudar aquilo que tu tem interno. O teu maior maestro, o teu maior mestre, ele dorme contigo. Ele tá te mostrando o tempo inteiro o que tu precisa mudar em ti. Esse é o teu maior mestre. Aquele que está dentro de casa contigo. Por exemplo, agora nesse período de quarentena, os nossos maiores mestres, eles estão dentro de casa com a gente. Aquilo que eu sinto em relação ao meu marido, aquilo que eu sinto em relação aos meus filhos, aquilo que eu sinto em relação, sei lá, minha mãe, meu pai. Tudo isso está mostrando uma coisa que eu tenho internamente e que, se eu escolher, ela pode ser trabalhada para me levar para um outro nível, para me levar para uma expansão energética maior. Então, os nossos grandes mestres, eles estão dentro de casa, né? Exato. Então, vamos lá. O que mais que a gente pode explorar aqui? Já tem meia hora de live. E aí, o que mais é possível? Então, vamos ver. Faça uma pergunta aí para eu perceber alguma coisa que a gente pode explorar. Coloca aí o nome desta pessoa. Henrique. Como assim? Ah, sim. O Henrique Corbeira. Vou escrever no comentário aqui. Aí, quem gosta dessa questão do autoquestionamento, o Henrique Corbeira, ele tá com um curso online nesse período de quarentena. Ele tá com um curso online de autoquestionamento gratuito nesse período de quarentena, né? É em espanhol, né? Ele é espanhol, mas é tipo... Sei, pra mim sempre foi muito tranquilo acompanhar. Eu fui fazer curso com ele em Buenos Aires. Sempre foi muito tranquilo, assim, até porque eu hablo muito bem el espanhol, não tem problema com isso. Pode ser que no início tu tranque um pouquinho, daqui a pouquinho isso já flui, né? Tu começa a receber disso mais um pouquinho. Tá, quem gosta de assistir La Casa de Papel, também tem tudo em espanhol. Então é interessante também explorar essas regiões do cérebro, né? Então, tipo, deixar isso vir mais e aflorar. E aí o Henrique, ele traz... como a gente lidar com esse período agora de quarentena, de coronavírus e tal, a partir desse processo de autoquestionamento, da expansão de consciência, muito interessante. Procurem no YouTube ali, Henrique Corbeiro, vocês vão achar, tá? Vai ter o link ali para entrar no instituto dele e tal. E é muito, muito legal. Eu não cheguei a abrir nenhuma aula, assim, das aulas dele, mas eu acompanhei o que está acontecendo. E eu fiz um curso básico com ele. E é muito interessante, assim, muito interessante, que é uma coisa onde quando tu vai pra energia, pra expansão de consciência, é muito importante que tu saia do mimimi, sabe? Tu vai sair do mimimi, sabe? Então, tipo, o que tá acontecendo no teu meio, ele tá interferindo no funcionamento do teu corpo, tá interferindo no funcionamento da tua mente, mas não tá interferindo porque o meio tá interferindo em ti, mas porque o que tu pensa, sente, considera sobre o meio... modifica a tua mente. Então, tipo, eu tô fechado dentro de casa. Pode ser uma maravilha ou pode ser uma porcaria. Tudo vai depender do que eu tenho de informação no meu subconsciente, né? Então, eu sempre posso explorar isso. E aí eu não tenho que olhar, tá, bom, mas eu me sinto triste de estar dentro de casa. Tá, mas espera aí. Eu me sinto triste porque eu tô dentro de casa, ou eu me sinto triste porque eu tenho ponto de vista de que estar dentro de casa nesse momento é algo triste, né? E aí então eu vou para isso, então eu vou questionar, não, mas espera aí, sou eu, o que eu posso mudar em mim, né? E o Henrique, ele trabalha muito assim, não tem mimimi, né? Então ele explicou isso, ele trouxe, aí uma pessoa disse para ele assim, eu desenvolvi um câncer de pulmão. E aí ele pergunta assim, tá, quando começou? Qual era o estresse que tu estava vivendo? O que tinha no meio que estava batendo com o teu subconsciente, que estava fazendo tua biologia se modificar? Né? E ela, não, estresse nenhum, era uma senhora lá, isso ficou bem marcante pra mim, 70 anos, 70 e poucos anos. Não estava acontecendo nenhum estresse, tudo mil maravilhas. E aí ele olhou pra ela e fez assim, ó. Tipo, não tem, tu não vai desenvolver um câncer num ambiente saudável, entendeu? Ponto. É ponto. Mas Matheus, eu não consegui me dar conta e tal. Ok, tem uma informação no subconsciente, mas vamos explorar isso, vamos olhar para isso e vamos explorar. Porque se eu ficar no mimimi, eu não vou mudar isso, eu não vou ir para um outro espaço. Então é um negócio de tipo assim, meu relacionamento não tá funcionando, e aí eu vou ficar assim, eu jogo a culpa pra ele, jogo a culpa pra ele, jogo a culpa pra ele, jogo a culpa pra ele. Se ele fosse diferente, se ele fosse de tal jeito, se ele aceitasse as coisas que eu escolho pra minha vida, né? Se ele conseguisse olhar pro meu filho do jeito que eu olho, porque eu tenho esse olhar integral, energético, né?
as coisas seriam mais fáceis, Mentira. Eu preciso olhar e dizer, ok, tá, o que tem em mim que está criando isso? E que se eu mudasse isso, eu ia para um outro espaço. O que tem em mim que está criando esses meus pensamentos, sentimentos, que se eu olhasse para isso, eu ia para um outro espaço, eu ia para um espaço de facilidade, eu poderia escolher um espaço de facilidade na relação. Né? Então, tudo que isso aí representa, vamos destruir, descriar? Sim, pode. E aí, deixa a energia movimentando conforme eu vou falando. Não suba suas barreiras, senão me tranca aqui, eu paro de acessar vocês. Né? Então, quando a gente vai para esse espaço de tipo, não tem mimimi, né? Então, estou olhando para isso, o relacionamento tá assim, observo meus pensamentos, né? E aí tá. Olha, vamos ver uma pergunta. Adoro pergunta, façam perguntas. Se está no relacionamento, mas sente que gosta da ex, tá? Aí a Fábio botou não julgar o outro. Da ex ou do ex? Aí então tu tá vivendo um relacionamento, tu vai ter que perceber primeiro, né? O que é que te prende na ex? É verdade que tu gosta dela? Ou ela te conectava com algumas dores que tu tem no teu subconsciente que esse relacionamento agora não tá te conectando? Na maioria das vezes vão ser questões subconscientes, não é questão de gostar do ex. É uma questão de gostar daquilo que eu não tenho, sabe? Muitas vezes é gostar dos meus pontos de referência do passado, sabe? Viver no passado e não aquilo que eu estou vivendo, né? E aí eu posso explorar também o que faz eu estar nesse relacionamento agora. O que eu estou emanando de frequência que faz eu viver isso, né? O que eu tinha naquele relacionamento lá de trás que ressonava comigo. O que é que eu sinto falta da relação de trás? Verdade, eu perguntava verdade que eu gosto do meu ex ou da minha ex, ou verdade que na verdade eu gosto de alguma coisa que tinha lá e que eu não tenho mais aqui, tá? Então verdade que essa coisa que eu não tinha lá eu só encontro lá, ou eu posso encontrar ela aqui agora ou daqui pra frente? Ou eu posso escolher encontrar isso aqui nessa relação que eu tenho, ou escolher isso em outros âmbitos da minha vida, né? Aí eu preciso ser verdadeiro comigo. Eu tô olhando para trás, para um relacionamento passado, porque eu gosto da pessoa, ou porque essa pessoa me despertava coisas que eu não tenho agora, né? Que foi o que eu contei no início da live, né? Eu sonhei com uma ex-namorada. Essa ex-namorada, ela me despertava coisas que são coisas que eu não tenho agora, né? Que são essas coisas? Uma falsa liberdade. Eu era uma pessoa que além dela eu tinha vários outros relacionamentos, né? Traições, essas coisas. E aí o que eu percebi? Que eu tinha uma crença de que eu preciso ter vários relacionamentos e traições para que eu desperte a minha criatividade, que foi algo que eu estava pedindo para acessar mais criatividade, né? E aí eu descobri, peraí, é uma crença. Então como eu posso ter mais criatividade, acessar mais criatividade, sem precisar voltar para um relacionamento, porque na verdade não é o relacionamento que eu quero, o que eu quero é a criatividade. Como eu posso acessar isso de outras formas? Como eu posso acessar isso hoje de uma outra maneira? O que eu preciso liberar de informação para que eu comece a acessar isso agora de outra maneira? Então só o fato de eu reconhecer isso já mudou. Tipo, soltou uma camada, assim, eu percebi que uma camada ela se desfez, só conversando com a Manu sobre isso. E aí depois a gente começou a correr processos verbais, que a gente usa de Access Conscious, né? Então, como eu estou fazendo aqui com vocês. Então todos os lugares onde eu determinei, eu estipulei que para eu acessar mais criatividade, eu preciso estar vivendo relações extraconjugais, eu preciso ter vários tipos de relações, eu preciso ser aquele homem das cavernas que sai para caçar lá e não se preocupa tanto com o cuidado aqui do ninho. Então tudo que isso representa eu destruo e descrio. Eu preciso ser aquele homem que está atrelado à sobrevivência, que precisa colocar esperma em várias fêmeas para que o seu clã aumente cada vez mais e que isso seja fundamental para a sobrevivência. Então todos os lugares onde eu estou conectado com essa informação do meu DNA, com essa informação ancestral, eu destruo e descrio isso. E aí eu vou fazendo os processos verbais, POC, tá? Então a Mariângela botou, se eu nunca me sinto amada por inteiro, seria falta de amor próprio?
Sim, totalmente, né? Tipo, o amada por inteiro. Que nem assim, quando a gente projeta que o fato de eu me sentir amada depende de uma coisa externa, eu tô mentindo pra mim mesmo. Eu tô tentando buscar fora aquilo que tá faltando dentro, sim. Tá? A Manu é um anjo que veio pra te mostrar a vida. Pode poc pra ti, Fafá. Então todos os lugares onde eu tô precisando de alguém externo para me mostrar e não escolhendo, né, alguém que vai contribuir para que eu acesse mais possibilidades e destruir e descrio. Pode POC. Sim, a Manu foi uma escolha minha de alguém que vai me possibilitar, que vem junto comigo para explorar mais possibilidades, que está na disposição de ir para um espaço de maior expansão. Isso sim, eu criei ela para isso, né? Assim como ela me criou, como pode melhorar. E não um criar de, eu criei, um criar de tipo de ressonar, né? Eu escolhi uma pessoa que escolhi conscientemente e inconscientemente alguém que ressona com aquilo que eu escolho da minha vida, né? Outra coisa que eu falo, né? Até para trazer um pouco isso, esses tempos eu falei no atendimento para uma pessoa. Tu precisa estar num relacionamento onde todos os dias tu perceba que esse relacionamento é foda. Que esse relacionamento é, tipo, foda, sabe? Que nem eu falo pra Manu, não tem nenhum dia que eu não olhe pro que a gente vive, pro que a gente esteja vivendo e eu digo, nossa, que incrível, assim, tá vivendo isso. Que incrível tá nesse tipo de relacionamento, né? Então, isso é uma coisa para trazer para vocês. O relacionamento de vocês, ele faz com que todos os dias vocês consigam olhar para o que está acontecendo, para a vida de vocês, para o que vocês estão vivendo, olhar para isso e dizer assim, nossa, que foda isso que eu escolhi. Que massa, sabe? Que incrível isso que eu criei para minha vida. Como fecha. Triste porque eu não entrei antes, mas já tá valendo. Vai ficar gravado agora essa live, dá pra voltar pro início depois. Foi muito legal, assim, né? Legal que a gente tá explorando sobre isso. Né? Quanto mais vocês perguntar, mais eu consigo explorar isso junto contigo. Né? Então, essa coisa, uma das coisas que a gente fala, que tem na apostila de Barras e que a gente fala bastante, é assim, que muitas pessoas elas buscaram a vida inteira alguém que ia fazer com que elas se sentissem melhor, fazer com que elas se sentissem amadas, fazer com que elas se sentissem, né, que nem a Mari botou aqui, se sentisse amada por inteiro, se sentisse completa, né, a outra metade da laranja. Então, a gente passou a vida inteira buscando isso, né, uma coisa externa para satisfazer uma dor interna. Só que quando eu não satisfaço essa dor interna por mim próprio, não vai ter ninguém que consiga satisfazer isso. Não vai ter de jeito nenhum uma pessoa externa que vai conseguir fazer isso. Porque eu não vou permitir. Porque eu não escolhi que isso me preenchesse. Eu preciso escolher isso antes, né? Ou durante. Eu preciso eu comigo fazer esse processo para que eu consiga receber da outra pessoa. Eu preciso me preencher. Eu já sou completo. Eu não vou encontrar metade de nada. Eu já sou completo. Né? Aí a Mari botou, eu tive isso por um tempo, mas não é mais. Tem energia aí ainda, né? Tu quer explorar um pouquinho mais disso? Tem alguma energia ainda aí. Então, o quanto da nossa criatividade está sendo anulada porque a gente está esperando que a outra pessoa faça algo diferente, né? O quanto a gente limita o nosso receber porque a gente ainda está projetando em outra pessoa para que outra pessoa mude, para que outra pessoa faça diferente. Né? Tudo que isso traz à tona, vamos agora liberar, dissipar, destruir, descriar tudo isso, soltar, Deus zilhão de vezes. Pode POC. Então ela também botou ali. Tive um relacionamento abusivo em vários sentidos. Há 3 anos consegui me libertar. Mas após esse relacionamento nunca mais consegui me envolver com ninguém. Não confio em ninguém. Na verdade, o que acontece... vamos ver o que eu consigo acessar aqui de ti. Verdade que tu não consegue te envolver com ninguém hoje? Ou tu tá buscando... Então, verdade. Tem que baixar um pouquinho de barreiras aqui. Eu consigo acessar um pouquinho mais dessa energia, tá, Tami? Então, verdade que tu não consegue te envolver com ninguém. Eu não percebo que isso seja verdade. Eu acho que tem uma mentira aí. Tem uma mentira que tu tá contando pra ti. Tá? Traz pra gente isso. Verdade que tu não consegue te envolver com ninguém?
A Lu botou, eu me sinto impossibilitado de realizar o que desejo, mas entendi que sou eu, né? Sim, é tu mesmo. Sempre somos nós. Buscando pontos de vistas. O que é que tu quis falar, Fafá? Então, quando eu vivo uma relação abusiva, nossa, eu ia entrar nessa energia e não quis entrar, né? Vou entrar agora. Quando a gente vive uma relação abusiva, essa relação abusiva, eu preciso estar na ressonância dessa relação abusiva, né? Eu preciso ser uma pessoa que emite uma frequência de tipo, me abusem, né? Isso é muito engraçado, porque vai ter relatos assim, teve uma vez um cara que estava nos falando que ele foi atender uma pessoa, eu fui atender uma pessoa e a pessoa disse, eu vivi um abuso sexual. E ele, tá, e como foi? Ela, não, aconteceu 7 vezes. Tipo, na rua, assim. Ela foi abusada sexualmente por pessoas diferentes durante 7 vezes. Foram 7 vezes que aconteceu. E aí, tá, ele disse, tá, então a primeira coisa que a gente precisa entender é que isso tá nas tuas moléculas. Tu tá emitindo essa frequência, tu tá escolhendo isso. Inconscientemente, né? Obviamente que é inconscientemente. Tu tá escolhendo viver essa situação, né? Então, como a Tami trouxe ali, ela escolheu viver durante 3 anos isso. Ela escolheu, conscientemente ou inconscientemente, ela estava escolhendo, tá? Então ela escolheu, tipo, sair, vou me libertar disso, tá? Mas o quanto disso ainda tá em ti? Quanto disso ainda tá em ti? Que quando tu vai para uma nova relação, o teu subconsciente, ele te lembra daquilo lá. O quanto isso ainda tá em ti? O quanto tu pode reconhecer que tu criou uma relação abusiva, que tu tava tentando alguma coisa com aquilo, né? Vou contar pra vocês uma história. O Dan Heer, que é o cofundador de Access, ele viveu uma situação de abuso físico quando era criança. Teve um cara que abusou dele fisicamente. E aí era uma coisa que ele não conseguia soltar nunca, aquela informação. E aí o Gary Douglas, que é o outro fundador de Access, um dia estava conversando com ele, explorando a energia desse abuso físico, e aí eles não conseguiam soltar isso. E aí o Gary perguntou assim pro Dan, o que tu tem a ver com isso? O que tu queria criando isso? E aí o Dan, isso tá inclusive no livro do Dan, Sendo Você Mudando o Mundo. E aí o Dan disse assim, ele tomou uma consciência, ele disse, eu queria que aquele cara nunca mais fizesse isso com ninguém. E aí o que aconteceu? Quando o cara abusou fisicamente do Dan, o Dan foi lá e contou pra todo mundo, contou pra família, porque era um tio, se eu não me engano, contou pra família, contou pra esse, contou pra aquele, e aí o cara foi preso. E aí o cara nunca mais abusou de ninguém, depois o cara virou pastor e tal, e nunca mais abusou de ninguém, né? Então o que superpoder a gente tá usando e que as nossas crenças não permitem que a gente reconheça que a gente está utilizando de um superpoder, né? O quanto a gente é capaz de transformar tudo que tem na nossa realidade e a gente está olhando só para a dor que está surgindo a partir dos meus pontos de vistas. Porque se tu fizer uma regressão, uma coisa assim, explorar a energia com uma criança num ambiente onde todo mundo, sabe? Tipo, tu não precisa ser uma criança, tu pode ser adulto e tu te conectar com a tua criança. Um ambiente onde ninguém tem julgamento, assim, onde tu tá com as barreiras baixas, tu tá acessando. Quando a pessoa acessa essa informação, muitas vezes a criança, ela não odeia aquela pessoa que fez aquilo. Pelo contrário, ela sentia prazer com aquilo que acontecia. Ela não pensava, que horrível, horrível. Não, horrível se torna quando essa criança ela compra o ponto de vista de que aquilo é errado. E aí se torna horrível. Aí eu tranco isso nas minhas moléculas. Né? Isso é bem complexo de eu estar falando aqui assim abertamente, mas vamos lá. Quando eu vivo uma situação, e quando eu sou criança eu vivo uma situação X lá, eu estou simplesmente fluindo com a energia. Eu não tenho ponto de vista ainda sobre o que aquela situação é ou não é. Aí quando eu cresço e eu começo a entender, racionalizar sobre as coisas que acontecem, eu vou lá e julgo aquela situação. Aí eu tranco aquilo no meu mundo, tranco aquilo nas minhas moléculas. Tá? Eu subi um pouco aqui para explorar a questão da Tami. A Ju botou, pode ser tipo, eu até tentar se envolver, mas não confia. Porque ainda tem informação que tu tá acessando, pontos de referência, a gente chama em Axis. Tu está com pontos de referência do passado para criar o futuro. Isso significa que tu não reconheceu ainda a tua criação do passado. Significa que tu julga ainda o que foi criado no passado. Tu ainda não reconheceu que tu criou aquilo. O que tu queria com aquilo? O que tu queria criando aquilo? Porque não tem certo e errado.
Eu criei uma relação abusiva no passado, o que eu pretendia com isso? Eu escolhendo isso, o que eu estava pretendendo? O que tem por baixo disso? Além disso tudo que eu consigo racionalizar, o que tem por trás de grandioso nessa situação? Né? O que eu estava querendo com isso, vivendo isso? Eu queria mostrar para a pessoa alguma coisa, que ela estava errada, eu queria mostrar alguma... Explorar isso, tem que explorar, cada situação vai ser uma coisa. Eu percebi que a minha relação não é mais fodástica, eu descobri isso quando busquei o curso de barras, falta coragem de terminar, tá? Eu não vou citar teu nome aqui porque isso aqui vai ficar gravado 24 horas, tá? Sim, e aí tu precisa olhar pra isso e reconhecer, tu começar a reconhecer, tá, mas o que tem de grandioso aqui? Esse grandioso que tem aqui é suficiente pra eu viver uma vida foda? Ou o que eu preciso fazer pra modificar isso? Ou então... o que precisa ser feito para que algo grandioso surja, para que algo grandioso aconteça. Porque se eu ficar num espaço assim, eu descobri que não é bem como eu quero, mas eu não consigo sair, aí eu fico ali. Não, peraí, explora essa porra, né? O que tem aqui? Tá, mas como isso pode virar grandioso? Né? Não me conectei com essa pessoa por nada. O que eu preciso fazer para que isso fique grandioso? Né? Existe algo que dá para fazer? Tem algo que eu possa fazer? Não tem. Tá, então o que eu posso estar fazendo aqui que vai mudar isso ou que vai me colocar num outro espaço? Né? E aí escolhe outra coisa. E aí depois, se não deu certo, escolhe aquilo de novo e vai percebendo o que cria mais. Vai percebendo o que tem disponível. Tá? Então, curso de barras, sim, tu corre esse risco. Quem vem pro curso de barras corre o risco de algumas coisas serem liberadas e tu perceber que as coisas já não funcionam mais como funcionavam antes. Como tu achava que funcionava. Né? Então eu posso ter sentimentos por alguém, mas não me permito dar continuidade. Por causa que tu tá indo utilizando pontos de referência e principalmente tu não reconheceu o que tu queria com aquilo lá. Né? Lembra, nós somos seres infinitos e nós somos grandiosos e fodásticos. Nós somos seres foda. A gente não cria uma situação que a gente considera ruim por nada. A gente cria porque a gente espera conseguir alguma coisa com aquilo usando a nossa energia, a nossa potência. A gente sabe que tem energia e potência para mudar alguma coisa, alguma porra de alguma coisa que a gente está vivendo. Só que se a gente não reconhecer isso, a gente vai ficar usando pontos de referência de que foi uma escolha errada, de que foi limitada, de que foi um problema, de que não tem o que fazer, Não, reconhece o que tu estava pretendendo com aquilo de grandioso. Tá? Eu, Matheus, eu explorei isso assim contigo. Verdade, a gente que permite o abuso. A Michelle botou assim, quando tu começa a te empoderar, tu tem coisas que não cabem mais no teu mundo e tu vai dizer, opa, menos do que isso eu não aceito. Então, como me libertar disso sem ter medo de recomeçar? Eu exploraria essa questão. O que tu não consegue reconhecer do que foi criado lá, que foi grandioso? Do que tu estava pretendendo de grandioso? Porque tu ainda está no errado, né? Eu não consigo me liberar de uma coisa que foi ruim. Não tem nada ruim, não tem nada errado. Foi uma coisa simplesmente que aconteceu. O que é que eu estava criando ali? O que eu pretendia com aquilo? Né? O que de grandioso eu estava buscando naquilo ali? Explorar aquilo ali. O que de grandioso eu estava buscando ali? Né? E aí tudo que me impede de ter total clareza, ter total permissão, perceber, saber, ser e receber isso com total maestria, eu destruo e descrio agora. E falo assim, pode, POC. Se tu tem curso de barras, tu usa todo o enunciado aclarador. Né? Senão só deixa a energia movimentar conforme a gente vai trazendo. Né? Tudo que me impede de ter clareza que essa relação que eu estou vivendo, ela não é fodida. Eu estou pretendendo alguma coisa, eu criei ela porque eu pretendo alguma coisa. O que é que eu pretendo? Eu estou sendo sucesso nisso que eu pretendo? É inconscientemente, e é uma potência que está guardada lá, que se tu deixar ela vir à tona, tu vai conseguir mudar isso. Então, por exemplo, eu sempre vivi relações onde eu não conseguia trazer coisas de, sei lá, de ex-namoradas, né? Eu sempre achava, vou cutucar numa coisa, vou mexer na merda, vai feder mais. Né? Hoje eu olho pra Manu e digo, olha, mano, eu sonhei com a minha ex, eu tava transando com ela. E aí, o que é que tem aí? O que a gente pode explorar de energia? O que vai acontecer? Né? Tipo, tinha muito tesão, era uma coisa incrível. E aí, o que é que tem aí? O que eu posso explorar com isso? Que energia tem aí? Onde a gente pode ir com isso? O que isso está querendo me mostrar? E como a gente pode ir para um outro espaço a partir dessa informação? Se eu não achasse isso certo, não achasse errado, não achasse nada, o que a gente pode explorar? Tá? Então é isso, Ana, que eu diria pra ti. Fafá, ponto de vista nos relacionamentos que vai se repetir novamente quando vai ter um relacionamento. Um ponto de vista de um looping, né? Mas é porque tu tá olhando pro errado. Tá trancada no errado. Essa live tá incrível, Zalu. Eu acho que eu vou ter que fechar ela e abrir de novo com vocês. Porque já tá acabando o tempo aqui. Eu sempre tentei fazer essa pessoa se tornar uma pessoa melhor e nisso eu me permiti me deixar de lado.
até que fui no fundo do poço. Achei que iria me liberar por completo, mas não há sentimento. Então, assim, reconhecer, né? Então, tipo, eu tenho a habilidade de transformar outra pessoa, mas a outra pessoa não escolhe se transformar, tá? Então, como eu posso usar essa minha habilidade para criar possibilidades para minha vida? E se eu simplesmente escolhi fazer isso, explorar isso com a pessoa, eu simplesmente escolhi explorar isso com ela, mas eu não permiti, né? Eu não me permiti perceber que ela não estava escolhendo isso, né? Então todos os lugares onde eu ainda estou preso na necessidade de ter que mudar a outra pessoa e não usar essa minha energia para quem escolhe a mudança, eu destruo e descrio. Isso. Olha, até começou a chover, vamos lavar essas almas aí trancadas no passado. Então vamos lá, tá muito top essa live. Relacionamento é uma coisa... Agora vocês abriram aqui, baixaram uma barreira, eu consigo explorar mais isso e ser um pouco mais incisivo, né? Então, quantos pontos de vista a gente tem sobre o passado que ninguém nunca nos contou, mas que se a gente permitisse acessar e reconhecer, a gente conseguiria ir para um outro espaço, né? Tudo que não permite que a gente tenha total clareza, total presença, total permissão, total receber com isso, vamos destruir, descriar. Ninguém transforma o outro se ele não está em permissão. Ninguém transforma o outro se ele não está em permissão, com certeza. É sempre escolha individual, né? Mas eu consigo mudar a minha frequência e ser um convite. Cara, isso é pra tudo, né? Outro dia eu tava vendo uma coisa até que essa quarentena tá me possibilitando, tem até ponto de vista sobre isso. Quando vê alguma coisa que tranca é porque eu tenho ponto de vista, né? Então tem ponto de vista pra eu trabalhar em relação a isso. Até quando tem alguma coisa acontecendo, por exemplo, essa quarentena me levou muito a olhar para a questão de planejamento financeiro, essas coisas, que foi uma coisa que eu sempre deixei meio que de lado, assim, né? Eu escolho, eu crio, tal. Então, tipo, uma coisa de planejamento eu nunca olhei muito para isso, né? Então agora eu estou explorando. Mas até nisso tem a ver com os pontos de vistas, né? Sobre isso, tá? Por que eu não olhava? Porque eu tinha crenças, eu tenho ainda, né? Algumas crenças, pontos de vista sobre como isso tem que ser, como não tem que ser, e né? Forma, estrutura que eu dei para isso, eu ainda não consegui me desvencilhar de lidar com isso de uma maneira leve, né? Mas aí eu tava olhando isso também com relação ao mercado financeiro, né? Eu tava olhando um cara que fala sobre o mercado financeiro, que foi até a Rê que me passou, que se chama Thiago Nigro, e aí uma pessoa perguntou para ele assim, como que eu convenço as pessoas da minha casa que investir no mercado financeiro ou fazer um planejamento de tal jeito é o melhor para elas? E aí ele disse assim, ele respondeu por escrito isso num story. Sabe quando tu fala uma coisa para uma pessoa e não acontece nada, e vem alguém de fora e fala e a pessoa se dá conta daquilo? Ele funciona mais ou menos assim. Então, quando tu acredita que uma coisa é importante para ti e funciona para ti, tu vai lá e seja essa coisa. Vai lá, ele falando do mercado financeiro, vai lá e começa a investir e começa a ser um convite, mostra para ele que isso é possível, que algo diferente é possível aqui, então tu mostra para ele, né? Que aí ele usou aquela frase que é o exemplo arrasta. Eu uso uma outra coisa, quando tu escolhe algo que é mais grandioso para ti, tu vai para um espaço de convite. Energeticamente, tu vai para um espaço de convite para que a pessoa escolha mais também. Isso em relação a tudo, né? Então ele estava fazendo uma analogia com o mercado financeiro, que ele estava dizendo. Então se tu acha que é melhor que tal pessoa na tua volta lide com as finanças de um jeito melhor, tu precisa ir lá e lidar desse jeito que tu acredita que é o jeito que funciona, que tu percebe que é o jeito que funciona para ti, para que tu seja um convite para que essa pessoa perceba que ela pode fazer diferente. Porque se tu ficar batendo o martelo dizendo tu tem que mudar, viu? Tu tinha que ter guardado dinheiro, ou tu tinha que ter feito não sei o quê. Olha agora como tu resolveu mudar de profissão, agora não sei o quê. Se tu ficar fazendo essas coisas, dizendo pra pessoa como ela tem que fazer, provavelmente ela vai resistir e reagir. Agora, quando tu escolhe algo diferente para tua vida, tu te torna um convite para esse algo diferente acontecer. Isso em todos os âmbitos. Hoje a gente está explorando relacionamento. Tu viu que eu fiz um paralelo com o mercado financeiro? Eu não preciso nem entender de expansão de consciência para saber que isso acontece. Que acontece em vários âmbitos. Então, todas aquelas coisas que a gente acredita que é o melhor para todas as outras pessoas, a gente precisa viver isso. Eu escolho isso. Né? Eu falo para as pessoas que as pessoas podem mudar de vida, podem mudar de carreira, podem mudar de não sei o que. Eu vivo isso. Isso quer dizer que é
fácil todo o tempo, não tem coisa que vem à tona, não tem conteúdo que vem para ser trabalhado, vai vir. Porque tu tá escolhendo uma coisa diferente, vai vir um monte de crença. A live já vai me encerrar e a gente vai abrir de novo, tá? Então, todos os âmbitos, quando eu quero escolher algo diferente, quando eu busco escolher algo diferente, vai vir sombras, vão vir crenças, vão vir coisas, por causa que é a mudança. A nossa mente, ela não quer que a gente mude, né? Então, quando eu vou para eu vivo uma situação, o que acontece? Eu vivo uma situação de relacionamento abusivo, vamos entrar na próxima live agora.